Olá a todos e todas! Começamos aqui o nosso primeiro podcast do curso de Educação para a Cidadania Global da Unesco. Hoje temos a honra de conversar com a querida professora Gina Vieira Ponte Albuquerque. Gina é professora de português na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nascida em Brasília, Gina Vieira estudou na Escola Normal em Ceilândia. É graduada em Letras Português pela Universidade Católica de Brasília, a UCB, e pós-graduada pela Universidade de Brasília em Educação à Distância, em Desenvolvimento Humano e Inclusão Escolar e em Letramento e Práticas Interdisciplinares nos anos finais. Atua como professora de Educação Básica na Rede de Ensino do Distrito Federal desde 1991. É autora do projeto Mulheres Inspiradoras. Mais pra frente no episódio de hoje, ela vai nos contar um pouquinho mais sobre esse projeto. Além disso, é defensora da educação para a igualdade étnico-racial e de gênero, e concebe a educação como instrumento de fortalecimento da democracia e para a transformação social. Olá, Gina! Muito obrigada por participar e contribuir com o nosso episódio de hoje. Oi, Frai, é um prazer estar aqui conversando com professores e professoras, profissionais da educação de um modo geral, né, do Brasil inteiro. Vai ser muito legal a gente ter esse bate-papo. Ótimo. Gina, eu queria começar o nosso bate-papo com um assunto que muito te apetece, a educação transformadora. Por isso, eu vou pedir que você comente um pouco sobre qual é a sua opinião sobre o potencial transformador da educação, primeiro em sua vida e depois para o contexto educacional. Nossa, excelente pergunta. O potencial transformador da educação é grandioso. Eu acredito mesmo que ele é ilimitado. Eu entendo a educação como, antes de tudo, como um processo de humanização, né? É a partir da educação que a gente tem a possibilidade de, por exemplo, nos apropriar de conteúdos que vão nos ajudar a construir conhecimentos e a acessar tudo que a humanidade veio acumulando em termos não só de conhecimento, mas também de marcos civilizatórios. A educação é a estratégia, a ferramenta, é o modo mais potente para a gente fazer isso. E eu penso, por exemplo, na minha própria história, né? Quando eu penso no potencial transformador da educação, eu lembro da narrativa do meu pai e da minha mãe sobre ir para a escola para me tornar uma pessoa melhor. Como eu era criança, muito pequena, eu não tinha muita dimensão do que era se tornar uma pessoa melhor, né? Meu pai me dizia assim, olha, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você aprende, você vai se tornar uma pessoa forte. Hoje, né, depois de 30 anos como professora, eu percebo o significado dessas palavras. A educação, como dizia São Moisés, meu pai, e Dona Djanira, minha mãe, ela nos dá condições de nós nos tornarmos pessoas melhores, porque a partir do momento que você acessa o conhecimento, esse conhecimento amplia a maneira como você pensa o mundo, como você pensa a sua existência, como você pensa a sociedade, como você reflete em relação à sua incidência no mundo, a como você se relaciona com tudo que está no seu entorno. Então a educação tem um poder de nos ajudar a criar um mundo melhor, orientado a partir de critérios éticos, né? Critérios coletivos, a partir de um sentimento de responsabilidade social. E é importante a gente destacar isso numa conversa com professoras e professores do Brasil, porque a gente hoje vive muito orientado por uma lógica da sociedade do consumo. Então há um empobrecimento de qual é o papel da educação quando as pessoas dizem que eu preciso ter acesso à educação porque eu preciso ter um emprego. Certamente todos nós precisamos ter emprego, acessar o mundo do trabalho, ser pessoas produtivas. Mas não é só isso que explica a relevância e a importância da educação, porque a educação tem um papel muito maior e muito mais amplo do que esse. Sem educação, como diz o grande pensador Bernard Charlot, o que nos resta é a barbárie. Então, por exemplo, no Brasil agora a gente está vivendo um momento em que a gente tem que pensar com muita lucidez sobre a questão ambiental. Se eu me oriento apenas por uma lógica do consumo e de emprego, eu não vou estar necessariamente atento a esses aspectos, né? Eu preciso de uma educação que forme pessoas que vão entrar no mundo do trabalho com competência, com propriedade, sendo excelentes profissionais, mas antes de tudo eu preciso que essas pessoas tenham consciência crítica, tenham consciência do que é uma vida coletiva, né? Quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de viver na cidade, viver no coletivo, viver com outras pessoas, o que demanda de mim o entendimento de uma série de questões que a
educação vai me ajudar a pensar. Perfeito, professora Regina. Agora eu queria falar que a gente sabe que você exerce uma liderança muito importante no contexto educacional em temas como a educação para a igualdade étnico-racial, de gênero, entre tantos outros, né? Então eu queria saber, para você, qual é a importância de trazer esses e outros temas como direitos humanos e cidadania relacionados à ECG, a Educação para a Cidadania Global, para o contexto da escola e da sala de aula? Excelente. Olha, quando a gente fala de educação para a cidadania global, a gente está falando mais uma vez de avançar nos nossos marcos civilizatórios, no entendimento da importância, por exemplo, de uma agenda de direitos humanos, de garantia de direitos sociais. Se a gente parar para pensar, a base, o paradigma da sociedade brasileira, por exemplo, é um paradigma patriarcal, colonial, racista, machista. Se no contexto da educação eu não tenho uma perspectiva de pensar sobre esse mundo que me formou, que me constitui, que está no meu imaginário, né, que está no imaginário coletivo, eu não tenho condições de mudar essa cultura que é racista, machista e patriarcal. Então é impossível a gente falar de educação para a cidadania global sem a gente lembrar que toda a organização do Brasil e do mundo se orientou, por exemplo, por uma categoria chamada raça. Se a gente parar para pensar, a geografia do mundo, a história da humanidade foi muito orientada por um pensamento de que algumas pessoas eram humanas porque tinham determinada cor de pele e outras pessoas não eram. Então, para a gente discutir cidadania, direitos humanos, a gente precisa necessariamente trazer para o debate essa reflexão sobre raça e gênero. E agora eu queria pedir, por gentileza, para você nos contar um pouco mais sobre o projeto Mulheres Inspiradoras e, a partir dessa experiência também, por favor, nos dizer como você vê os desafios e oportunidades para se trabalhar com temas integradores tão importantes para a produção de uma educação justa e de qualidade, como igualdade de gênero, antirracismo, liderança, identidade, entre outros. Então vamos lá. Primeiro é preciso dizer que o projeto Mulheres Inspiradoras, ele nasceu justamente a partir do meu desconforto de perceber que nós ainda temos uma hegemonia de uma escola autoritária, instrucionista, muito orientada por aquilo que o grande mestre Paulo Freire chama de educação bancária. A gente está aí dentro do centenário do nascimento do mestre Paulo Freire. Eu acho importante destacar que quando a gente fala de educação transformadora no Brasil e talvez no mundo, esse seja o nome mais importante a partir do qual a gente deve dialogar. Em 2003, eu tive um processo de adoecimento psíquico, né? Eu tive uma depressão gravíssima e a origem dessa depressão foi justamente entrar na sala de aula, numa turma de adolescentes, na escola onde 11 anos antes eu tinha sido aluna, e perceber que a minha aula não provocava o envolvimento dos estudantes. Eu acho que quando a gente decide ser professor, eu tenho certeza que todos os professores e professoras que estão me ouvindo, os demais profissionais da educação que escolheram trabalhar nessa área, certamente eles fizeram essa escolha porque estavam escolhendo ali responder pela formação das novas gerações. Então a gente quer dar uma aula que faça o estudante participar, que ele veja sentido, que ele aprenda, e os alunos não estavam se envolvendo na minha aula. Então eu fui entender qual a origem da falta de interesse dos alunos e fui estudar, pesquisar e descobrir que os jovens viram as costas para a escola porque muitas vezes primeiro a escola vira as costas para eles. Nós temos insistido no modelo educacional instrucionista, autoritário, como eu disse, orientado por essa lógica da educação bancária, a partir da qual o estudante é como se fosse uma gaveta, onde eu vou depositar conhecimentos. O professor deposita conhecimentos para o aluno, que por sua vez depois deposita os conhecimentos para o professor numa prova ou numa avaliação. Eu então me provoquei a pensar sobre uma outra forma de trabalhar que superasse essa perspectiva da educação bancária. E aí passei a ouvir com mais atenção os meus alunos e as minhas alunas, porque eu aprendi com Paulo Freire que quem deve orientar a nossa prática pedagógica, apontar que caminhos a gente vai seguir, é o próprio aluno na relação conosco, porque educar não se faz fora das relações sociais. O professor não dá aula para ele mesmo, ele dá aula para os alunos, com os alunos, né? Então eu passei a prestar atenção sobre o que eles falavam e eles começaram a me provocar sobre o uso das redes sociais. Eles falavam para mim: pô, professora, que paia, você não tem Orkut na época, né? E eu de fato era uma pessoa muito apartada das novas tecnologias,
tecnologias, passei a usar, então, atendendo a essa provocação dos meus alunos, eu passei a usar as novas tecnologias como ferramenta pedagógica, como uma forma de me aproximar dos estudantes, de aprender a falar essa língua que é tão importante para eles, né? E numa dessas situações eu me deparei com um vídeo produzido por uma menina de 13 anos que se apresentava dançando de maneira hipersexualizada, muito erótica, expondo o próprio corpo, e a música que ela escolheu era muito depreciativa às mulheres. Eu fiquei muito surpresa com aquele conteúdo que tinha sido produzido e veiculado por ela, e mais surpresa ainda de ver a reação das pessoas quando ela postou o vídeo. Os comentários eram comentários desrespeitosos e ela sequer enxergava esse desrespeito. E ela passou a postar mais vídeos. A partir daquele vídeo, eu fui pesquisar também para entender por que as meninas adotam esse tipo de comportamento. E eu me dei conta, então, nas minhas leituras, que nós temos dentro da cultura, sobretudo, né, falando especificamente da cultura brasileira, as tecnologias de gênero, que são esses modos simbólicos que operam dentro da cultura, na música, nos livros, nos filmes, nos desenhos infantis, definindo papéis diferentes para meninos e meninas, homens e mulheres. E os papéis que são atribuídos às mulheres estão muito relacionados a papéis subalternos, ao espaço doméstico e à hipersexualização. Aquela menina de 13 anos é sujeito sócio-histórico. Ela não existe à parte da cultura como nenhum de nós existe. Então, o que ela estava fazendo naquele vídeo era repercutir o que a cultura ensina para ela sobre as mulheres o tempo inteiro. Eu me dei conta, então, que faltava fontes de inspiração femininas para aquela menina, né, e para as minhas alunas de um modo geral, que pudessem subverter os estereótipos de gênero. Então, em 2014, quando eu estava trabalhando com 5 turmas do 9º ano, eu criei o projeto Mulheres Inspiradoras, com esse objetivo de provocar as meninas a vislumbrarem outras possibilidades identitárias para si mesmas, que superassem essa questão de gênero estigmatizada, estereotipada, e também provocar os meninos a pensar em masculinidades que não fossem tóxicas. Basicamente, o projeto propôs a leitura de obras escritas por mulheres, desde mulheres jovens como Anne Frank, Malala, até mulheres como Carolina Maria de Jesus, como Cristiane Sobral, mulheres negras, que tem, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma hegemonia de uma literatura branca e masculina que circula dentro da escola, então também foi uma forma de subverter o currículo oficial, trazendo outras vozes para o fazer pedagógico. É importante dizer que isso tem 7 anos que aconteceu, né? Então hoje está um pouco mais recorrente que a gente ouça falar de que esses livros estejam na escola, mas há 7 anos atrás a circulação era bem menor. Eles também estudaram biografias de mulheres inspiradoras pelo mundo, desde mulheres como Zilda Arnes, Irena Zendler, Carolina Maria de Jesus, Lígia Fagundes Telles, Rosa Parks, nessa perspectiva de mostrar para as meninas que a gente pode ser bonita, né? A gente pode namorar e casar, mas é uma tragédia quando nos reduzem, quando limitam os nossos sonhos, dizendo que a gente só pode sonhar em casar e ter filhos, ser bonita e corresponder a um padrão estético. Numa outra etapa do projeto, elas foram, eles e elas, porque o projeto foi feito em sala de aula com todo mundo, né? Meninos e meninas. Todos eles e elas foram provocadas a conhecer mulheres inspiradoras da nossa comunidade. É uma comunidade periférica aqui no Distrito Federal, a nossa cidade é Ceilândia, né? E na última etapa a gente convidou cada um desses estudantes a pensar numa mulher inspiradora da sua vida. E essa foi a etapa mais surpreendente do projeto, porque a maioria me dizia assim: nossa, professora, depois de conhecer essas mulheres incríveis que a senhora apresentou pra gente, que a gente nem sabia que existiam, eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para minha mãe ou para minha avó. E eles foram sensibilizados para fazer essas entrevistas, para aprender a oferecer escuta ativa, a fazer uma entrevista na perspectiva da história de vida. E quando eles voltavam das entrevistas, eles já voltavam assim com o peito estufado, olho brilhando e me dizendo: professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Eles puderam sanar lacunas que eles tinham, né? A gente fez um levantamento do que eles já sabiam e como aprofundar esse conhecimento. E a gente percebeu naquelas histórias que nos foram contadas que as mulheres daquela comunidade faziam uma revolução silenciosa. Na maior parte das biografias que foram escritas, a gente percebe a luta de mulheres que lidam com a violência doméstica, com a violência de gênero e de raça, que muitas vezes criam seus filhos sozinhas e fazem uma verdadeira revolução, garantindo a eles a possibilidade
possibilidade de frequentar a escola, de se alimentar. E aí a gente viu como faz sentido, né? A gente está aqui falando de educação para a cidadania global, como faz sentido propor uma prática pedagógica que dialogue com as questões sociais, né? Uma prática pedagógica que dialogue com aquilo que atravessa a vida dos estudantes, aquilo que eles vivenciam no seu dia a dia, porque tudo isso começou a partir do meu desejo de provocar os estudantes a participarem. E o mais surpreendente para mim, o resultado mais positivo que eu recebi, foi perceber o entusiasmo e a empolgação deles ao participarem do projeto, porque eu entendi que não bastava levar uma temática interessante, né? Mulheres inspiradoras é uma temática interessante para ser abordada, mas não bastava isso. Eu precisava fazer de um jeito que eles fossem provocados a participar. Então a gente propôs rodas de leitura, rodas de conversa, produção de audiovisual, trabalho com música, com poesia, com outras linguagens que a juventude gosta de falar. Muito trabalho com escrita autoral, né? Muito trabalho em que eles têm a possibilidade de se expressar, de se colocar, de participar ativamente, de construir. E aí eu fiquei muito feliz de ver o resultado, né? Uma outra pergunta que você traz é como é que a gente aborda esses temas, né, Fraia? Gênero e raça dentro da sala de aula. Essa é uma questão importantíssima, né? A gente precisa lembrar que a gente tem várias normativas que determinam que isso seja feito. Não é uma questão de se o professor quer ou não quer fazer. Ele tem que fazer porque isso está assentado nas nossas normativas, com uma reivindicação da própria sociedade. Os movimentos sociais vêm lutando há anos para que a gente tenha um currículo que seja contra-hegemônico. A gente tem hoje, infelizmente, e tivemos durante muito tempo, um currículo que privilegiava a narrativa de homens brancos em situação de privilégio social. O que a gente anuncia com um currículo assim? Que os saberes dos indígenas, os saberes ancestrais, a história de pessoas negras não tem importância. Hoje a gente sabe que para a gente ter uma educação que respeite a diversidade, que abrace a democracia, não há democracia sem respeito à diversidade, a gente precisa revisitar os nossos currículos e os nossos materiais didáticos. E a gente só vai conseguir fazer isso da maneira apropriada com qualificação profissional. É importante que a gente entenda que trabalhar esses temas não é fazer ativismo político na sala de aula. Essa perspectiva é empobrecida, porque o perigo da pessoa reduzir a prática pedagógica dela ao ativismo é que ela pode incorrer num erro gravíssimo, que é esquecer a especificidade do fazer pedagógico. O fazer pedagógico pede de nós intencionalidade, planejamento, um trabalho sistemático com os olhos voltados para os conteúdos que precisam ser trabalhados em sala de aula, a fim de que aquele estudante, a partir daqueles conteúdos, construa o seu conhecimento, o seu pensamento crítico, né? Então eu vou dar um exemplo do que a gente fez no projeto Mulheres Inspiradoras para ficar mais didático para as professoras e professores que estão nos ouvindo. Quando eu trabalhei a biografia da mulher inspiradora da vida dos estudantes, eu estava trabalhando esse tema a partir do currículo de língua portuguesa, que propõe que a gente trabalhe gêneros e tipos textuais e vários outros aspectos da língua portuguesa. Considerando o texto escrito, né, a gente tinha que trabalhar coesão e coerência textual, morfossintaxe, estruturação de parágrafos, qual é a especificidade do gênero biografia, como é que o tipo narrativo, qual é a característica desse tipo narrativo, como ele funciona, ele traz uma narrativa linear, eu começo a contar a história do nascimento, eu começo a contar a história de um outro acontecimento que seja um grande marco da vida daquela mulher. Então, eu estava trabalhando os conteúdos de língua portuguesa, orientando os estudantes à escrita autoral, a saber como estruturar e expressar o seu pensamento a partir da linguagem escrita. Eu estava abordando o conteúdo dentro da sala de aula. Então, a gente, por exemplo, começou a escrever o texto em maio, quando eles foram sensibilizados para entrevistar as mulheres, e a gente foi num processo de entrevista, escrita da primeira versão, reescrita com feedback sobre o que poderia ser aprimorado no texto, até a gente chegar lá no final do ano. Então, o mais importante quando a gente fala de um trabalho que focaliza a questão da cidadania global, da educação para os direitos humanos, da educação para a diversidade, é que você não para a sua aula para fazer isso. A sua aula é isso. A sua aula está acontecendo e você está proporcionando aos seus estudantes vivências que vão ajudá-los a construir essa
percepção do que é viver num espaço democrático que respeite os princípios de uma vida cidadã com consciência de responsabilidade social. Então, o processo que foi criado foi um processo que envolveu dar feedbacks para os estudantes, ouvi-los em relação ao que eles sentiam, ter momentos coletivos para eles aprenderem a participar de maneira organizada dentro de um grupo. Isso precisa estar diluído na prática pedagógica. Quando a gente percebe muitas vezes que a aula é desenvolvida e um projeto é feito à parte para promover cidadania, isso acontece de maneira muito frágil, porque às vezes aquilo que está acontecendo ali à parte poderia alimentar com muito mais força o processo pedagógico. Então não adianta, por exemplo, o professor falar, olha, eu vou dar aqui a minha aula de língua portuguesa e depois a gente vai falar de cidadania e de democracia. E faz silêncio que só eu posso falar. Então, não convence, né? Se o professor está falando de democracia e ele não constrói uma sala de aula que seja um espaço democrático, não adianta fazer discurso sobre democracia que isso não vai convencer. Então, assim, a gente conclui esse papo arrebatador com uma pessoa gigante, que é a professora Gina Vieira Ponte, uma cidadã global e com certeza uma mulher inspiradora, né? Eu mesma já derramei algumas lágrimas aqui com o relato dos alunos falando que a mãe era a maior inspiração. E eu queria agradecer muito, Gina, por compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento conosco no episódio de hoje. Obrigada, Fraia. Eu quero só dar mais uma última palavrinha e quero aqui aproveitar que eu estou tendo esse espaço privilegiado para falar com professores e professoras do Brasil inteiro, profissionais da educação, e agradecer a grande contribuição que eles têm dado para a educação brasileira num contexto crítico e desafiador como esse que a gente está vivendo. Eu participei de uma live, né, promovida pela Unesco, onde estava o professor Antônio Nóvoa, que é reitor da Universidade de Lisboa, e ele falou uma coisa muito bonita. Ele disse assim: os professores salvaram a educação na pandemia. Então eu sei a luta, né? Ano passado eu falei em 195 lives com professores do Brasil inteiro, e o que eu vi de dedicação e de compromisso me comoveu profundamente. Então que todos nós, professoras e professores do Brasil, que a gente siga fazendo a defesa de uma educação pública de qualidade, forte, socialmente referenciada, que nos ajude a fortalecer cada dia mais a nossa democracia. E quem quiser continuar esse diálogo comigo, eu deixo aqui também o meu Instagram, que é @professora Gina Vieira. Muito obrigada por esse convite tão honroso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.